like, se inscreve no canal, o link do vídeo vai estar aqui embaixo. E também, gente, e vamos reagir ao canal, fala certo. Você conhece algum perfeccionista? Pode ser um amigo, um colega, talvez até você mesmo. Seja quem for, eu entendo a dor dessa pessoa. Acertar cada detalhezinho demanda tempo e é trabalhoso. Mas existem alguns perfeccionistas por aí que fazem parecer fácil. Desde trabalhadores da construção e jardineiros até artistas. E até mesmo fabricantes de bolas de neve. Tem muita gente por aí que faz a precisão parecer indolor. Então vamos dar uma olhada em algumas das tarefas mais incrivelmente satisfatórias, realizadas por verdadeiros perfeccionistas. Tá pronto? Então vem comigo. Aguento, gente, esse boneco. Independentemente de você ser bom em jardinagem ou não, eu garanto que você vai gostar dessa. Mal dá pra ver o buraco que tava ali no começo. E se você tava se perguntando o que era aquela estranha e cilíndrica engenhoca, na verdade é chamada de cortador de buracos. E faz sentido. Mas o que ele tá fazendo aí nesse gramado? Bom, para tornar o jogo de golfe mais interessante, a localização dos buracos muitas vezes é alterada ao redor do campo. Dessa forma, os golfistas têm um pouco de variedade ao jogar no mesmo lugar repetidas vezes. Para fazer um novo corte circular da grama se misturar facilmente, um picador de gelo é usado para nivelar o gramado, para que não fique irregular. E depois se passa esse rolo por cima para deixar a coisa mais suave. E essa pessoa certamente fez isso parecer bem fácil, o que me leva à próxima sessão de perfeição. Ao esperar uma semana inteira pela minha encomenda, eu realmente não fico pensando em quem é que a embalou. Mas depois de assistir a esse vídeo de um trabalhador de uma fábrica na China, eu não consigo mais parar de pensar nisso. Viu isso? Como é que esse cara embrulhou uma bicicleta tão perfeitamente com apenas um movimento? Bom, observa o que ele faz antes de lançar. Ao balançar para os lados, ele está acumulando pressão de ar dentro do plástico. Quando ele lança o saco para frente na bicicleta, a pressão de ar é liberada, aumentando o impulso do plástico mole, que é o que o envolve ao redor da bicicleta. Isso sim que é um profissional do embrulho. Nos tempos antigos, as pessoas valorizavam os prédios sagrados acima de tudo. Era a maneira deles de adorar seu Deus. Então apenas os melhores materiais e pedreiros eram aceitos. Essas habilidades levavam uma vida inteira para dominar e eram transmitidas de geração para geração até que chegou nesse cara da Mainstone Carving Company. Esse pedreiro está trabalhando em um capitel de coluna de calcário espanhol. Esses profissionais trabalham especificamente em oficinas e lidam com calcário em suas formas acabadas. Um capitel é na verdade a parte superior de uma coluna e muitas vezes é a mais decorada. Como mostrado, esse pedreiro está usando a sua lâmina de 13 centímetros para esculpir muitos entalhes no capitel, a fim de dar-lhe uma forma suave e refinada sem errar nenhuma vez sequer. E como você pode ver, ele executou lindamente. Não tem nenhum defeito ou lasca à vista, o que é uma façanha e tanto. Se você tá gostando da sensação de satisfação desses vídeos, então você vai gostar do quão satisfatório é clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Feito? Então bora ver o que a gente tem a seguir. Estacionamentos são lugares bem feios quando estão cheios. A mistura de tantos estilos e cores diferentes de carro parece não combinar nada. Felizmente, o artista suíço Ursus Verley dedicou um projeto inteiro para tornar os espaços de estacionamento mais satisfatórios. Em 2011, ele passou o dia separando e direcionando carros nas suas próprias categorias coordenadas por cor, direcionando os motoristas para conduzirem os seus veículos um por um. Verley orquestrou e separou 71 carros dos seus lugares de estacionamento originais descoordenados, em um sonho coordenado por cores. Isso é de alguma forma funcional? Não. Faz o meu cérebro ficar vidrado olhando? Absolutamente. Quem é que não ama comer doces? Bom, acontece que você pode fazer mais do que apenas comê-los. Dá para fazer arte com eles. O artista
artista Adam Hillman postou essa criação de organização estranhamente satisfatória no Instagram em 2017. Cada MM e ursinho de gelatina tá perfeitamente alinhado e coordenado por cor. E cara, ele tem muito mais paciência e autocontrole do que eu jamais vou ter na vida. Se bem que você não precisa gastar tempo organizando-os para que pareçam apetitosamente coordenados. Simplesmente separar os ursinhos de gelatina nas suas próprias categorias de cor, que nem esses aqui já é o suficiente para trazer lágrimas aos meus olhos e para fazer a boca salivar. Esse não foi o primeiro empreendimento de Adam na fenomenal arte alimentar. Em 2016, ele fez um quadrado perfeito a partir de pedaços de cereal, que ele organizou por gradiente de cor. Tentar organizá-los em uma fina camada de leite deve ter sido um pesadelo em si, mas também classificar uma caixa inteira de cereal para encontrar todos os Fruit Loops coloridos certos, olha, essa foi bem impressionante. Se você já trabalhou no varejo de roupas, sabe como dobrar camisetas pode ser um tédio. Conseguir dobrá-las nos mesmos lugares exatos e empilhar todas pode ser bem entediante. Mas quem quer que tenha dobrado essas camisetas fez parecer uma obra de arte. Essa pilha de camisetas com personagens de apenas um show foi exibida de forma que a imagem da frente seja exposta em seus lados. Sim, quem quer que seja o pobre trabalhador criminosamente subvalorizado responsável por isso, olha cara, você é um gênio. Até que alguém inevitavelmente venha e estrague tudo de novo. Essa exposição de roupas é um sonho dos perfeccionistas. Todo mundo já esteve entediado em algum momento. Você poderia jogar um jogo, ler um livro, dar um passeio, mas essa dupla de irmão e irmã decidiu matar o tédio visitando o Walmart local e organizando esse balaio de vendas. Bom, se for para manter os jovens longe das ruas hoje em dia, já tá valendo. Essas fotos de antes e depois foram tiradas com intervalo de 45 minutos. E nesse curto período eles conseguiram empilhar mais de 350 caixas individuais em fileiras bem organizadas. E os funcionários simplesmente os deixaram fazer isso depois de perguntarem o que eles queriam fazer. Acho que eles mereciam ter ganho um emprego. Jardinagem exige muita concentração e cuidado, especialmente na hora de aparar cercas vivas. Um movimento errado e você pode deixá-la com um buraco desagradável ou com o topo torto. Muitos profissionais medem e plantam as suas linhas de cercas vivas meticulosamente de maneira antecipada, mas não esse cara aqui. Nossa, que gostoso, gente, de ver. Muito gostoso de ver. Com a maior facilidade, esse cara tá usando um cortador elétrico e uma espécie de vassoura para deslizar sem esforço sobre o topo da cerca e nivelá-la. Ele corta só na superfície e mantém o nível sem nenhum equipamento de medição. É muita organização. Mas os cortadores de cercas vivas profissionais da Ainsworth & Sons, de Melbourne, na Austrália, levam essa habilidade um passo adiante. Usando uma variedade de ferramentas projetadas para alcançar qualquer altura, eles cortam cercas vivas de todos os formatos e tamanhos com facilidade. De cercas vivas super altas a bolas redondas brilhantemente perfeitas. Eles até esculpem palavras nelas. Que galera eficiente, mas um serviço de poda de árvores e manutenção de gramados localizado na Califórnia também tem se destacado por satisfazer o mundo dos jardineiros com as suas habilidades incríveis. Olha como esse cara corta suavemente as folhas superiores dessa planta e como a superfície fica bem nivelada. Cara, isso me traz uma paz que eu nem sabia que eu precisava. O cortador aqui, conhecido como Carlos Mãos de Tesoura, que é um nome fenomenal, não corta só cercas vivas. Olha ele cortando essa árvore em um ponto perfeito em questão de segundos. Nossa, isso. Entre o Carlos Mãos de Tesoura e a Ainsworth & Sons, eu realmente não saberia dizer qual trabalho é melhor. Me conta aí nos comentários de qual dos dois você gostou mais. Lavar o pátio é uma tarefa chata, né? Ninguém quer passar o domingo limpando a calçada de toda aquela sujeira e detritos. Mas, cara, ver o antes e depois é bem satisfatório. Essa empresa em particular, a Aqua Driveways, que tem sede no Reino Unido, usa um limpador de superfície para transformar tijolos sujos e concreto envelhecido em cenas brilhantes.
Ao limpar uma grande área com tanta perfeição, você precisa de uma máquina bem poderosa à sua disposição. Felizmente, um limpador de superfície típico consegue disparar água com uma pressão máxima de 4.000 psi a 8 litros de água por minuto. Isso é o peso de um rinoceronte branco lançado em uma área de piso do tamanho de um cartão SD. Não é de admirar que eles terminem o trabalho tão rápido. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Cody Urban, do estado de Illinois, usa o seu lava-jato para criar padrões nas lajes de pavimentação sujas. Legal. Cara, isso poderia estar numa galeria de arte. Imagina sendo apresentado ao público. Essa peça se chama Ode à Pressão. Os materiais são água disparada em alta velocidade sobre concreto. Uma verdadeira obra-prima. Não sei se tem uma sensação mais satisfatória do que entrar numa loja e ver todos os itens nas prateleiras alinhados na borda. As lojas sabem que a gente gosta disso. E os funcionários muitas vezes são orientados a causar esse efeito, onde os produtos nas prateleiras que parecem vazias são puxados para frente para que o cliente possa ver o que está em estoque. Embora seja bom de se ver, algumas lojas vão além e organizam os produtos que nem essas bebidas, por cor, e não só nas prateleiras, mas também nos cantos. Cara, se eu me deparasse com isso num mercado, eu ia me sentir super mal de comprar só um. Eu ia ter que comprar uma fileira inteira. Se você tem um telefone, um computador ou um par de fones de ouvido com fio, sabe exatamente como os fios emaranhados podem ser algo frustrante. E qualquer um que já tenha posto os pés em uma sala de servidores sabe como é infernal lidar com essa bagunça. É tipo um espaguete de cabos. Então, quem disse hoje não, Satanás, e organizou todos esses fios, merece uma medalha de ouro. Bom, já traz duas aí pra quem tirou um antes e depois dessa sala, quando decidiu aplicar um pouco de sanidade a esse espaço. Já era, Satanás. Mas fica ainda melhor. Dá uma olhada nesse vídeo do grande número de cabos elétricos necessários para um show da banda Rammstein, todos organizados de uma forma que vai fazer o seu cérebro arrepiar. Cerca de 60 fios individuais correm pelo chão, alinhados cuidadosamente em uma fileira, todos fornecendo uma enorme quantidade de energia de um gerador que fica do lado de fora e vai pro palco. Segundo o Power Pit, que é o cara encarregado de alimentar esse evento ao vivo, levou cerca de 4 a 6 horas para colocar tudo no lugar e organizar. Isso sim é o poder do metal. Quem mora em áreas que recebem neve regularmente sabe o quanto a coisa pode ser um problema. Se deixada acumular, ela pode bloquear estradas, calçadas, portas e depois de alguns centímetros, países inteiros podem parar. Bom, os donos de uma cabana na Lapônia, na Finlândia, tiveram que lidar com muito mais neve do que estavam acostumados em janeiro de 2022. Entre 76 centímetros e 1,52 m de neve geralmente podem cair nessa época do ano, o que é tão pequeno quanto apenas 2 pinos de boliche empilhados até mais ou menos a altura de uma mulher adulta média. Que... Nossa, isso é... já vi isso. No... E eles acabaram usando um longo bastão para quebrar a neve e forçá-la a cair ao chão. O que eles não esperavam, porém, eram quão fortes eram os ventos e as temperaturas abaixo de zero, o que tornava a neve ainda mais densa. Quando a neve se assenta, sua densidade pode aumentar de 0,08 a 0,1 kg por metro cúbico para 0,3 a 0,5 kg por metro cúbico. Então é melhor ficar fora do caminho quando ela cair. Por quê? Bom, isso pode não parecer tão pesado, mas no máximo esses blocos pesam o mesmo que uma bicicleta padrão. E eu ficaria com medo se não fosse tão fascinante assisti-los deslizando. Assistir alguma coisa áspera ser suavizada é uma das visões mais satisfatórias. E quando isso é feito em uma escala industrial, fica ainda melhor. A Lance Buildings, sediada no estado americano do Missouri, sabe muito bem disso. E postou esse vídeo extremamente agradável de uma grande seção de concreto sendo nivelada em 2022. A ferramenta usada aqui é um flutuador de concreto, que é usado especificamente para finalizar o concreto. E ele é necessário para nivelar e suavizar a superfície para que qualquer base em cima seja colocada de maneira uniforme. Nesse caso, a base é para uma seção de varanda de um barn dominium, um lugar que é um híbrido de condomínio e celeiro. E eu não tinha ideia de que esse tipo de casa existia. Mas agora eu tenho quase certeza de que eu quero que a Lance Buildings faça uma para mim. Mas descobriu-se que, na verdade, há mais de uma maneira super satisfatória de espalhar concreto.
O que temos aqui em vez do flutuador de concreto é esse trabalhador usando o que é chamado de aplicador de argamassa para espalhar o concreto no lugar. Esse tipo de ferramenta pode suportar até 20 kg do material e ajustar seu tamanho de 38 a 89 centímetros, dependendo do tamanho da área que precisa ser coberta. Isso torna extremamente útil para criar linhas de concreto que serão compactadas e espalhadas uma vez que os pisos são colocados por cima. As linhas perfeitamente retas que ele produz são definitivamente um bônus visual também. Se você é um pouco obcecado por limpeza que nem eu, que adora ver as coisas limpas com máxima eficiência, então você vai adorar o que eu tô prestes a te mostrar. Em 2018, um zelador da Universidade McGill, na Califórnia, impressionou uma turma de estudantes depois de limpar perfeitamente uma lousa de giz de uma vez só. Nossa. Esquece o professor, eu quero ter aula com esse cara. A madeira foi um dos primeiros materiais que os humanos começaram a usar, com alguns dos primeiros troncos trabalhados que encontramos até agora, datando de mais de 500 mil de anos. Avancemos rápido até hoje e percorremos um longo caminho desde alguns troncos antigos. Basta dar uma olhada em como esse artesão incrivelmente talentoso criou uma junção quase sem emenda entre duas tábuas de madeira. Parece mágica. Esse carpinteiro em particular calculou suas medidas tão bem que as suas juntas feitas à mão deslizaram perfeitamente uma para outra. Apenas alguns toques e ficou perfeito. Agora, nesse vídeo, a junção Kawaii-Tsugite, inventada pelo professor da Universidade de Tóquio Shinobu Kobayashi em 2015, revela o melhor da marcenaria japonesa. Kobayashi criou uma junção que pode se encaixar em 3 formações diferentes. Em vez de ter que fazer 3 juntas extras, o Kawaii-Tsugite pode unir seções em várias orientações, seja para cima, para baixo ou de lado. E ironicamente, isso aí me deixou meio desnorteado. A trepadeira pode ser uma bela decoração natural enrolada pelo lado da sua casa, mas quando ela sai do controle pode invadir tijolos, quebrar canos e causar estragos. Mas felizmente existe uma equipe de perfeccionistas por aí que sabe exatamente como lidar com essa grande ameaça verde. Nossa, ela saiu que nem uma parede inteira. Você pode pensar que arrancá-la assim faria as coisas piorarem, mas puxar a planta em um ângulo de 45 graus permite que ela se solte em uma peça só. Vivendo e aprendendo, né? Uma vez que a trepadeira está completamente morta, não há mais danos que ela possa causar, então removê-la dessa forma é o melhor método de extração. Cara, que vontade que me deu de estar lá fazendo isso. Na construção civil, nem sempre se trata de levantar e transportar coisas pesadas. Às vezes os trabalhos mais intrincados, como pintura de estradas, são os mais difíceis e os mais satisfatórios. Entendeu o que eu quis dizer? Os trabalhadores pintam as placas diretamente no asfalto, despejando tinta em um pote de espalhamento especialmente projetado, que exige uma precisão tão fina que eu fico nervoso só de assistir. Alguns podem usar moldes, mas aqueles que não usam são claramente muito competentes, como esses profissionais aqui. A tinta usada na verdade é feita de contas termoplásticas, que derretem quando aquecidas. Quando espalhada no chão, o plástico esfria e endurece rapidamente, o que significa que as obras na estrada levam o menor tempo possível e o sinal dura mais. Esperar a tinta secar geralmente é muito chato, mas isso aqui eu poderia assistir repetidamente. Depois de anos e anos tentando fazer a bola de neve perfeita, alguém, certamente algum herói, finalmente conseguiu. Ficar esmagando e esmagando a neve até ela se tornar uma esfera impecável não é tarefa fácil.
fácil, especialmente se a neve granulada ficar se desfazendo nas suas mãos. E embora as minhas sempre saiam bem irregulares, essa imagem triunfante mostra que criar uma bola de neve suave que nem essa não é impossível. Mas como é que ele fez isso? Bom, o youtuber Com Reynolds pode ser capaz de responder essa pergunta apenas usando a parte superior de uma garrafa de suco de uva. Basta pegar a neve e então... Isso é muito satisfatório de se ver. Muita gente depende de carros para se locomover, e eles podem acabar pegando muitas coisas pelo caminho. Então, se você é um maníaco por limpeza, pode querer desviar o olhar agora. Na Austrália, uma empresa chamada AutoClean foi contratada para limpar um carro cheio de poeira de concreto, argamassa de azulejos e detritos. O processo levou 4 horas e custou $400, mas a restauração definitivamente valeu o tempo e o dinheiro. Mas se você achou isso ruim, olha só isso aqui. Postado na Califórnia em 2022, esse vídeo foi feito de dentro de um carro muito sujo, revelando migalhas, embalagens e até insetos por toda a parte. Certamente isso aqui não tem salvação, né? Limpinho. Depois de muito spray, panos e aspiradores, o carro tá como novo, graças a Deus, porque o estado como tava antes estava me deixando maluco. Pintar o piso de um depósito não parece nada animador. E ainda assim, assistir a esse vídeo é hipnotizante. A superfície brilhante, o fluxo suave, as linhas retinhas, parece tudo tão perfeito. Essa tinta cinza sedosa é na verdade um revestimento epóxi, um material resistente a riscos, duradouro e que não é afetado por derramamentos de produtos químicos. Por isso ele é usado em tantas fábricas e armazéns. Mas a verdadeira magia aqui é como ele consegue não deixar marcas de pés enquanto caminha. Bom, na verdade há espinhos sob os seus sapatos, que garantem que as marcas não sejam transferidas para o chão. Muito inteligente e satisfatório. Se você precisar de um truque de festa para conquistar aquele grupo de amigos que curte uma bebida alcoólica ou uma sete, esse aqui pode ser o ideal. Como ele fez isso? Apesar de parecer difícil, fazer isso aqui é bem fácil. É a forma de derramar que confunde as pessoas. Esse truque é aprimorado despejando grenadine vermelho em uma coqueteleira com gelo, e depois enchendo-a com suco de laranja e por fim com curaçao azul. O grenadine é colocado primeiro porque os outros líquidos não são tão densos. O xarope de grenadine tem uma densidade de 1,2 kg por litro, enquanto o suco de laranja tem 1 kg por litro e o curaçao azul 1,1 kg por litro. O segredo aqui é inclinar o recipiente enquanto você os despeja, para que fiquem em cima um do outro em vez de afundar. Uma vez que o curaçao azul é adicionado, você tem que despejar os shots quase instantaneamente depois, senão eles vão se misturar se virados para cima. Quem diria que shots de bebida alcoólica podiam ser tão científicos? Não tem sinal maior de dia de jogo para um fã de futebol americano do que ver um grande logotipo pintado no campo. Mas a East Carolina University levou isso a outro nível, já que eles têm uma conta no TikTok dedicada ao gramado. Não é nem pro jogo, é pro gramado mesmo. E por quê? Bom, dá uma olhada aí que você vai entender. Isso é inesperadamente satisfatório. Eles usam tinta em spray com um marcador de linha e um pulverizador para traçar e preencher perfeitamente as letras e as imagens gigantes que compõem o seu logotipo amarelo e roxo. O tipo de tinta normalmente usado é uma laca fina ou esmalte acrílico, que seca ao ar rapidamente o suficiente para decorar o chão bem a tempo para o jogo. Qual é a coisa mais pesada que você já levantou? E quanto você acha que ela pesava? Bom, na academia eu levantei 23 quilos. Tá, em minha defesa eu tô só começando.
exagerando, mas ainda assim, pô, 23 quilos. Isso é tipo 200 barras de manteiga. Falando assim ficou bem impressionante, né? Tá, talvez não seja tão impressionante quanto isso aqui. Como diabos esse botijão caiu exatamente no local que precisava? Esses botijões de gás vazios pesam cerca de 9 quilos, mas quando cheios podem pesar até 19, e isso é o peso de um cachorro de porte médio. Com 28 botijões em apenas uma fileira do caminhão, é seguro presumir que haja pelo menos 5 ou 6 fileiras, e isso totaliza entre 140 e 170 botijões. Se ele lançou todos eles exatamente como fez aí no vídeo, isso equivale a aproximadamente 2.722 quilos de botijões cheios sobre os seus ombros. E isso é tipo 24 mil barras de manteiga. Eu nunca me senti tão fracote por causa de manteiga antes. As férias estão entre os momentos mais relaxantes que você pode ter, exceto para a equipe que mantém um resort funcionando. Eles têm que se adaptar para fazer as coisas rapidamente e manter os hóspedes felizes. E um trabalhador de um resort espanhol parece ter levado esse memorando de rapidez muito a sério. Nossa. O cara colocou 26 cadeiras em apenas 12 segundos, e nenhuma caiu. Ele deve ter trabalhado por muito tempo aperfeiçoando essa habilidade. Talvez ele esteja atrasado para as próprias férias dele. A gente viu